Boa noite Valdete, boa noite Heloísa Caetano, boa noite Ricardinho e Lúcia, boa noite Lucélia também, seja bem-vinda. Olá Ana Cristina, boa noite José Ricardo, Adriana Dantas, boa noite Cláudio Honor e Eliane, Adriana Alvarenga, boa noite. Com certeza, Heloísa, as nossas preces continuam para a sua querida Eloá. Olá, Marilza, boa noite Valéria Cruz, seja bem-vinda. Andréia Dantas, boa noite. Vânia, boa noite também para você. Renato Leite, boa noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Michele e Gabriel, boa noite. Boa noite também, Rita. Boa noite, Helena, seja muito bem-vinda. Olá, Amanda Lavez, boa noite. Boa noite, Joana Carneiro, seja muito bem-vinda também. Seu Luiz Alberto, seja bem-vindo, a gratidão é sempre nossa. Olá, Kelly, boa noite também para você, seja bem-vinda. Luísa Silvia, boa noite, seja bem-vindo. Deve estar bem friozinho por aí, né, Luísa? Aqui também está, imagino, por aí. Olá, Rosane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Osmane, para o Diego. Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Patrícia Vilas Boas, boa noite. Joana Oliveira, boa noite. Boa noite também, Vivi Reis. Rosilda, boa noite para você. Olá, Célio Melo, boa noite também. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda também, Edna Bueno, Nilzete Massoli, é um prazer tê-lo sempre aqui conosco. Boa noite, Silvano Braga, seja muito bem-vindo, como sempre. Luiz, eu imagino mesmo que devem estar congelando por aí. Emerson Martins, Divino Silva, boa noite. Olá, Catarina, seja bem-vinda. Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Boa noite, Sr. Antônio Onofre. Fabiana Dove, Fabiana Caldas também, boa noite para vocês. Flávio, boa noite, Flávio Gava. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Vamos, então, fazermos a nossa prece, como costumeiramente nós fazemos, pedindo sempre a Jesus a permissão para iniciarmos esses nossos momentos de reflexão, esses nossos momentos de leitura e estudo. É muito interessante e muito importante, sobretudo para nós ampliarmos essas informações que nós recebemos e aumentarmos o conhecimento capaz de se traduzir em felicidade, em perfeição. Boa noite, Márcia, Psirilo e Paulo. Boa noite também, Lídia. Sejam bem-vindos. Meus queridos amigos e companheiros, elevemos agora nesse instante mais uma vez o nosso pensamento ao Mestre amado e querido Jesus. Nós que já estamos, pelo menos aqui no Brasil, no fim da tarde, tivemos um dia todo. E durante esse dia, muitos de nós tivemos a oportunidade de lembrarmos deste Mestre incomparável, pedindo a proteção e o amparo para o nosso dia, para o nosso trabalho e, sobretudo, para os nossos relacionamentos. Alguns de nós, na nossa correria do dia a dia, não tivemos a oportunidade de nos conectarmos com o nosso anjo de guarda e com o próprio Cristo. Agora é o momento de juntos reunirmos o nosso pensamento ao redor de tão importante ensinamento que Cristo nos deixou através do seu Evangelho e que, agora, por volta de 160 anos, tivemos a oportunidade de tê-los interpretado de uma forma mais moderna e mais contemporânea, facilitando assim o nosso entendimento e a compreensão. Após o conhecimento de diversas leis que regem a natureza, sejam essas leis físicas, sejam essas leis morais, que no final das contas nós veremos, todas são leis divinas. Por isso, aproveitemos o máximo esse instante em que aqui estaremos reunidos.
Aproveitemos para extrair de toda essa assembleia, de toda esta família, as energias e fluidos necessários para o nosso fortalecimento íntimo e o fortalecimento de toda a nossa estrutura física e perispiritual. Extraindo do próprio fluido universal, que nos fortaleçamos todas as células do nosso corpo, de toda a nossa estrutura, facilitando assim um instrumento mais perfeito para que o Espírito, essência divina, princípio inteligente, consiga usufruir, aproveitando o cumprimento das leis divinas, para que consiga conquistar a sua evolução através do aprendizado, através do conhecimento. E mais fortalecidos, meus queridos companheiros, que nós possamos direcionar a todas aquelas pessoas que fazem parte dos nossos círculos de relacionamento, os nossos familiares, os nossos amigos, vizinhos, os nossos doentes que se encontram em hospitais, seja pela Covid, seja por outras doenças, os nossos conhecidos que se encontram doentes, mas que estão em casa, necessitando também de todos os cuidados, sobretudo emocionais, para se recuperarem. Dos nossos irmãos que se encontram, por exemplo, nos presídios penitenciários, dos profissionais da área da saúde, dos profissionais da segurança, dos profissionais responsáveis pela administração do nosso município, do estado e da nação. Enfim, que a nossa oração, as nossas vibrações, depois do nosso fortalecimento, sejam direcionados a todos esses companheiros, não nos esquecendo dos nossos irmãos desencarnados, que também porventura se encontram perdidos e precisam, o mais rápido possível, enxergar, através da espiritualidade, o caminho que precisam trilhar. Esses são os nossos desejos, Mestre amado e querido Jesus, que a sua luz os ilumine e auxilie a espiritualidade a direcionar e, sobretudo, a acolher cada alma necessitada de carinho, necessitada de amor, necessitada de amparo. Muita paz e que a nossa mente e o nosso coração esteja nesse instante livre dos preconceitos e preparada para receber mais essas informações, relembrar aquelas que nós já possuímos e ampliar assim o nosso conhecimento. Graças a Deus, a esse mestre incomparável. Deixa eu aqui cumprimentar, às vezes alguns, gente, eu posso ter perdido, me desculpe, mas aqui Elaine Oliveira, boa noite Leopoldina, Lisete Martins, Lidiane Patrícia, boa noite, Renata Cristiane, Renata Gomes, olá Salete, Márcio e Gustavo, boa noite, Rosilene Espólito, boa noite também, Eveline, Gabi e Roberta, eu esqueci aqui, fugiu, Eveline, Celeida, boa noite, Ercília, boa noite, seja bem-vindo, e Devaldo, boa noite também para você, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui participando conosco. Olá, Ana Cecília, Reinaldo, os nossos companheiros de Pirassununga, Serena Alves, Lilian Rodão, boa noite para todos vocês. Olá, Aninha, Rosângela Tales, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos então dar sequência a essas nossas reflexões. Célia Furtado também, boa noite, seja muito bem-vinda. Gente, hoje é quarta-feira, e na quarta-feira é dia de nós relembrarmos ou de nós fazermos uma leitura, estudo do livro A Gênese, que completa-se o seu título nos milagres e as predições segundo o Espiritismo. E como eu estava dizendo na nossa prece, sei que muitas pessoas que nos acompanham não são espíritas e nem há essa necessidade, mas que nós possamos nos despir dos preconceitos. É importante nos despirmos do preconceito, principalmente para quê? Para que nós sejamos capazes de abrir a mente e o coração para as informações. O preconceito, infelizmente, nos atrapalha e muito, sobretudo na busca de conhecimentos. E não é só preconceitos, porque os nossos preconceitos, infelizmente, eles
são formados em cima dos arquétipos ou em cima daquelas informações e conhecimentos que nós viemos desenvolvendo em diversas outras existências e que, contrastando com aquilo que nós estamos hoje vendo e tendo a oportunidade de aprender, nós acabamos perdendo ou desperdiçando a oportunidade porque algo lá no nosso inconsciente não nos deixa assimilar estas informações. Então, primeira coisa, vamos nos livrar dos preconceitos, vamos abrir a mente, ouvir as informações e aí nós vamos passar todas pelo crivo da razão, a fim de que nós possamos e consigamos, assimilando bem essas informações, atingir o objetivo de transformá-las em conhecimento. E um conhecimento, quando colocado em prática, ele se transforma em sabedoria. E o que nós precisamos é ser seres cada vez mais sábios. Cumprimentando aqui aos nossos companheiros da AME de Piuí. É um prazer imenso tê-los aqui, meus queridos companheiros. Muita paz e bênçãos para todos vocês. Olá, Tuca. Olá, Selma. Sejam bem-vindos. Então, gente, nós já vimos até agora, tá? E é para aqueles que estão tendo a oportunidade pela primeira vez de participar conosco. Olá, Filomena. Boa noite. Seja bem-vinda. Está na página da Aliança Municipal Espírita, assim como na página que nós criamos no YouTube, tem todos esses nossos estudos, tudo lá separado, tá? Para aqueles que tiverem interesse, fica tudo lá salvo na página. E nós já vimos na Gênesis, sobretudo, nesse livro que nós estudamos e lemos e estudamos nas quartas-feiras, nós já vimos a primeira parte que diz respeito aos caracteres da revelação, ou a gênese da própria revelação espírita. Nós vimos também a parte que diz da gênese planetária e, por que não, da própria gênese espiritual. E agora nós estamos vendo os milagres, aqueles milagres que estão relatados no Evangelho. Passamos pela fase inicial justamente para entender que milagre, na sua acepção, não existe. Em qual acepção que nós falamos? Nessa acepção de que o milagre sendo conceituado como uma derrogação das leis da natureza. Mas o milagre, do ponto de vista do sobrenatural ou de algo que nós não conseguimos explicar, este sim, a gente sabe que muitos dos fenômenos nós ainda não conseguimos entender. Então nós passamos por essa fase inicial, identificamos principalmente com Jesus a sua superioridade moral que permitiu a ele todos estes fenômenos estar presente e auxiliar a humanidade nesta busca pela cura de muitos males. E a gente foi vendo cada um e hoje nós vamos ver aqui as possessões, o que seriam e como que Jesus trabalhou com tudo isso naquela oportunidade. Boa noite, Elaine Lavez, boa noite, Adaí, sejam bem-vindas a vocês e todos os familiares. Boa noite também, Fabiano Nunes. Gente, Kardec vai iniciar, é um trecho não muito longo, até mesmo porque nós não precisamos falar muitas coisas. Eu vou conversar com vocês fazendo essa leitura estudo de uma forma bem dinâmica e porventura alguma dúvida, vocês já estão acostumados, pode colocar aí, a gente vai dialogando. Mas Kardec vai começar esse trecho exatamente falando que Jesus tinha algo, ele inspirava algo nas pessoas que era diferente daquilo que todas elas estavam acostumadas com os doutores da lei, por exemplo, com os sacerdotes. Por quê? Porque, gente, uma coisa é você dizer algo mecanicamente. Outra coisa é você dizer algo que vem lá do fundo do coração e, sobretudo, quando você diz com convicção. É muito fácil, se nós prestarmos atenção, é fácil nós identificarmos aquelas pessoas que apenas e tão somente mecanicamente trazem algumas informações, daquelas pessoas que buscam trazer junto a emoção. A gente já falou aqui e vamos repetir várias vezes, a emoção ela tem um controle muito forte sobre nós. É uma pena que nós desconhecemos o poder da própria emoção. Já falei aqui com vocês, o próprio Augusto Cury, e aí não estou falando em aspectos religiosos, eu estou falando em aspectos científicos, ele deixa muito claro que as emoções é a matéria-prima
do nosso cérebro, ou que o nosso cérebro utiliza para produzir as energias que o nosso organismo necessita. São as nossas emoções que vão especificar que tipo de energia eu estarei produzindo e distribuindo através dos neurotransmissores para todo o meu corpo. Então, uma pessoa que transmite as suas palavras com emoção, ela tem essa facilidade de atingir o seu objetivo, sobretudo quando aquelas que estão ouvindo também ouvem com a mesma emoção. Boa noite, Sr. Antônio, Isabela e toda a família. Nós estamos praticamente iniciando agora, Sr. Antônio. Então, a emoção que Jesus colocava, a convicção, a certeza e principalmente, Jesus falava em nome do próprio Criador, isso trazia e deixava nas pessoas uma energia totalmente diferente. Até mesmo, nós vamos ver um pouco nesse estudo de hoje, até mesmo aqueles que não acreditavam, Jesus conseguia deixar algo no ar. Mas por que isso? Gente, porque Jesus falava a verdade. E a verdade, a gente sabe, ela sempre vai prevalecer. E a mesma verdade que existia no início do mundo, ela vai continuar existindo. Ela não muda. Só que determinadas pessoas vão descobrindo a verdade em momentos distintos, em momentos diferentes. Jesus, a gente gosta sempre de usar esse exemplo, falou para Emmanuel: você pode me seguir agora ou pode me seguir depois. Agora, segui-lo ou seguir esses ensinamentos é algo inevitável. Nós podemos fazer aqui neste planeta, neste mundo, ou nós podemos fazer em outros mundos. O detalhe de nós deixarmos para depois é que, até nós conseguirmos aprender e seguir o caminho certo e correto, poderemos sofrer muito. Este é o pequeno detalhe, mas a escolha cabe a cada um. Todos nós temos esse livre arbítrio. Ok? Bom, Kardec inicia falando isso, tá? Exatamente como que Jesus tinha uma autoridade diferenciada em relação a todas aquelas pessoas. E aí ele já vai começar, o próprio codificador vai começar narrando uma passagem. Olá, dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda. Uma passagem que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 27. Mas antes eu já chamo a atenção de vocês, por quê? Porque isso, gente, é uma coisa que sempre vinha acontecendo, sobretudo naquela oportunidade. A influência que determinados espíritos exercem sobre outros espíritos encarnados. Lógico que, como não se conhecia, como não se vislumbrava uma vida espiritual ou uma dimensão diferente, tudo era atribuído ao demônio. Então, qualquer coisa que tinha era a ação do demônio. Esse era um pequeno detalhe. E Jesus, justamente naquela oportunidade, boa noite, Adilson Rivas, seja muito bem-vindo. E justamente naquela oportunidade, com o próprio Cristo, que conhecia todas essas coisas, houve uma chance de manifestar, primeiramente, esses conceitos e conhecimentos, mas, sobretudo, aqueles conceitos que nós falamos e que estudamos no Livro dos Espíritos sobre a autoridade moral. Obrigado, Adilson, tudo de bom para vocês também. Sobre a autoridade moral. Bom, tinha um grande número de seres considerados endemoniados ou possuídos. Kardec vai trazer alguns e, sobretudo, comentar de um que ele nem trouxe, mas que é um dos casos mais interessantes que consta no Evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículo 21 a 27, ele vai falar de um espírito impuro que começa a conversar com Jesus, inclusive falando: eu sei quem tu és e tal. E Jesus, naquele instante, fala: opa, não é o ser, não é o ente encarnado, o espírito encarnado que está falando. Quem está falando é um espírito e ele não tem permissão para falar nisso. Então Jesus pega: opa, deixa ele. Você está interferindo na liberdade desta criatura.
Então, Jesus, naquela oportunidade, ele simplesmente afasta esse espírito. Mas ele afasta como? Ele afasta pela autoridade moral que ele possuía. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa autoridade moral, não se preocupem. E não tinha como, por ele ter essa autoridade moral, que a gente aprendeu ali no livro dos Espíritos, que a gente está até estudando, salvo engano, a questão 274, essa autoridade moral, ela impõe, ela é irresistível, então não tem como eles resistirem a ela. Por quê? Porque um simples feixe de luz que o Cristo emite já é o suficiente para fazer com que todos corram. Mas eu poderia aqui abrir um parênteses, e alguns de vocês, sobretudo aqueles que estão mais acostumados com a doutrina espírita, vão dizer: mas por que Jesus não doutrinava esses espíritos? Boa noite, sou Milton, que satisfação, seja muito bem-vindo. Mas muitos vão dizer: por que Jesus não doutrinava? Gente, nós sabemos como que funciona, ou pelo menos alguns sabem, como que funciona o processo de doutrinação. Antes de mais nada, o que é uma doutrinação? É você orientar alguém com relação aos princípios de uma doutrina. Vocês imaginem se Jesus resolvesse ou começasse a entabular conversação com os espíritos para os auxiliar ou para os doutrinar. Não teria como, seria difícil. Por quê? Porque Jesus estava pregando a sua doutrina por toda aquela região, na Judéia, na Galiléia, na Samaria, toda aquela região. E alguns de vocês que conhecem esse trabalho de desobsessão, há determinados seres que nesse processo de doutrinação você vai precisar de mais de uma conversa. E nós estamos falando de energia. Quando um espírito influencia um outro, ali existe uma troca de energia, mas automaticamente existe um desgaste para o próprio médium. Então não é algo tão simples falar assim: Jesus, você tinha que orientar. Não. Jesus utilizava-se de sua autoridade para livrar aquela, entre aspas, vítima, livrar a vítima, deixar que ela, com o seu livre-arbítrio, escolhesse o seu próprio caminho. E eu tenho certeza que esses espíritos eram de alguma forma também orientados. Nós não temos isso nos textos evangélicos, mas eu tenho certeza que uma forma ou uma fórmula existia naquela oportunidade. Por quê? Porque o bom pastor não abandona nenhuma de suas ovelhas. Ok? Então, naquela oportunidade foi algo assim, bem mais simples, onde Jesus pediu o afastamento e ele, cumprindo pela autoridade moral irresistível que Jesus exercia, se afastou automaticamente. Depois, Kardec vai trazer a narrativa que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 32 a 34, onde um espírito impuro estaria influenciando os órgãos da fala da sua vítima ou do obsediado. E aí, como diz o evangelista, tão logo o espírito foi expulso, tão logo Jesus exerceu a sua autoridade, a pessoa ou a vítima começou a falar. Começou a falar e automaticamente, quando viu aquilo, os escribas, fariseus, todos aqueles opositores de Jesus começaram a dizer que ele tinha autoridade sobre os espíritos, sobre os demônios, como eles utilizavam, porque ele era o príncipe dos demônios. Kardec traz só isso, tá? Uma coisa interessante que eu já vou antecipar aqui para vocês, eu ia falar mais no fim, mas eu já vou antecipar, é exatamente isso, gente. A influência que estes espíritos exercem sobre as pessoas, muitas das vezes elas, como é que eu posso dizer? Elas influenciam determinadas funções orgânicas da, entre aspas, vítimas. Sobretudo aquelas funções orgânicas que estão debilitadas, que estão desenergizadas. E com isso, ela causa essa perda temporária das funções. Então, ora, a influência do espírito vem. A pessoa já possui uma deficiência
nos órgãos da fala. Ele atinge ou ele suga todas as energias desses órgãos da fala. A pessoa deixa de falar. Vocês querem um exemplo clássico? Divaldo Pereira Franco. Divaldo conta que justamente no início da sua trajetória física, logo criança, quando ele viu o corpo do seu irmão que foi assassinado, ele logo, vamos assim dizer, entrou em choque. Aquilo influenciou de tal maneira que o seu próprio irmão se acoplou, ou seja, passou a acompanhar. Isso, olha para você ver, não é nem um caso de obsessão daquelas graves, não. Simplesmente o seu irmão começou a acompanhá-lo. Neste acompanhamento, o seu irmão que desencarnou, ele estava acoplado ou ele sugava energias do seu próprio cérebro, ou ali determinadas funções do cérebro começaram a ser atingidas. Por quê? Porque ele sugava inconscientemente essas energias. E o que aconteceu com Divaldo? Divaldo ficou mais ou menos cerca de 6 meses sem andar, na cama. Ele não conseguia sequer ficar de pé. E é uma história que Divaldo conta, e com ele contando é assim muito engraçado, né? Porque ele tem todo aquele estilo fantástico. Mas somente depois que uma médium chegou, aplicou-lhe um passe e falou: olha, é o seu irmão que está aí do seu lado, vamos rezar e vamos encaminhá-lo, automaticamente ela falou: agora você pode ficar em pé que você não tem mais nenhum problema. E Divaldo até assustou: nossa, mas se eu ficar em pé aqui, minha mãe vai achar que eu estou fingindo e ainda vai querer me dar uma surra. Então Divaldo conta de uma forma bem engraçada. É só para vocês verem que essas influências podem gerar esse tipo de interferência. Mas, adianto-vos, cuidado, não vamos colocar tudo aquilo que nos acontece como culpados os espíritos. Não. Estou dizendo que em determinadas situações isso pode acontecer, ok? Então, muito tranquilos com relação a isso. Por isso que, primeira coisa, gente, surgiu um determinado problema, às vezes você não sabe de onde veio esse problema, surgiu determinada dor, às vezes vocês não sabem, eleve o pensamento e faça uma oração. Busque uma inspiração, busque um auxílio espiritual, tá? Vocês podem ver, muitas pessoas sentem determinadas dores e em determinadas partes do corpo, procuram os médicos, fazem exames e não conseguem encontrar a causa. Tá? Então é simples. Sentiu alguma coisa? Faça uma oração, peça ajuda ao seu anjo da guarda, peça uma inspiração e a partir daí busque todos os tratamentos necessários. Não é para a gente fugir dos tratamentos, não é para a gente parar de fazer, de tomar os medicamentos, não é isso. Mas pode haver uma associação. E aí, remeto-vos lá ao livro dos médiuns, e a gente já estudou isso. Por quê? Porque quem provoca essa influenciação, ou quem provoca a obsessão, somos nós mesmos. E por isso nós precisamos mudar os nossos comportamentos. Então não é culpa dos espíritos, a culpa é nossa por atraí-los, mas muitas coisas podem ser feitas a partir daí, tá? Então, nesse caso específico, que Jesus afastou essa influência, essa obsessão ou essa possessão, como diziam, automaticamente ele voltou a falar, assim como aconteceu também com aquele outro episódio narrado em Marcos, no capítulo 9, versículo 13 a 28, que é um também que todos vocês conhecem, que é aquele que o pai levou o filho até os apóstolos não conseguiram curá-lo, e aí Jesus chega e fala: poxa, vocês são uma raça incrédula mesmo, né? Até quando estarei convosco? Vocês precisam acreditar, vocês precisam ter fé, né? Aquele episódio, o garoto que o pai dizia, ora é jogado no fogo, ora era jogado na água, tudo por influência. E ele já estava perdido, não sabia mais o que fazer. Até que Jesus chegou e, através da sua autoridade moral irresistível, afastou desses seres. E afastou, o menino começou a ter aquela convulsão, até espumar a boca, e de repente ele cai, acharam que ele estava morto, mas ele não estava. Jesus deu a mão para ele, falou: opa, vem cá, e tá tudo certo, tudo resolvido. E a criança ele entrega para o seu pai.
Não sem antes dizer, olha, você acredita, pai? O pai já estava em desespero. Não, eu acredito, tá? Perfeito. E aí houve esta cura desta criança. E Jesus ainda chegou a perguntar para ele, né? Mas desde quando acontece isso? O pai falou, não, isso acontece desde quando eu era pequenininho. Desde quando ele era pequeno e tal. Então beleza, vamos lá. Expulsou, a criança retomou a sua forma normal, a sua própria liberdade. Olá, Renata Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Então, esse é o outro episódio como que Kardec traz e que, gente, possui os mesmos princípios, tá? Os mesmos princípios de toda essa desobsessão ou de todo este afastamento. Então, por isso que Kardec não vai assim comentando um por um, porque é sempre o mesmo, em cima da autoridade moral de Jesus. Ele tinha essa autoridade, tá? Filomena ainda coloca aqui algumas observações. Sim, tem muitas coisas que a gente não consegue mesmo explicar, né, Filomena? Então, a gente precisa, por isso que nós estamos fazendo aqui essa leitura e estudo exatamente para trazer essas diversas informações para as pessoas, de coisas simples, aparentemente simples. Claro que, né, com conhecimento, elas ficam simples. Se você não tem, você tem que acreditar no milagre. E milagre, não operou um milagre. São coisas normais e naturais, que a gente precisa aprender, inclusive, para nós nos ajudarmos. Boa noite, Natália, seja muito bem-vinda. Bom, depois, gente, desse episódio, os próprios discípulos foram perguntar para Jesus, mas Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí é um outro detalhe bem interessante, e isso serve para a gente chamar a atenção, principalmente das pessoas que frequentam casas espíritas, que trabalham com reuniões. Alguns preferem chamar de doutrinação, outros chamam de reuniões de desobsessão, que foi uma pergunta interessante, mas por que nós não conseguimos? Gente, aquilo que a gente falou no início, como Kardec inicia o capítulo ou o trecho sobre possessões, falou da forma como Jesus transmitia a sua mensagem, transmitia a sua palavra, a emoção. Jesus tinha certeza, Jesus tinha convicção naquilo que ele estava falando, ele estava com a verdade, então não tinha erro. Muitas das vezes, nas casas espíritas, nós vemos pessoas despreparadas para fazer determinados tipos de trabalho ou desempenhar determinadas tarefas. Alguns de vocês acompanharam aquela live que a AME fez aí no domingo? A Marta trouxe algumas informações até interessantes, relevantes. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes chegam na casa espírita, tem um probleminha e aí já acha que ela tem mediunidade, já coloca ela para trabalhar com a mediunidade. E não pode ser dessa forma. Tem que haver todo um preparo para todas as pessoas. Imaginem, os discípulos, os apóstolos de Jesus não estavam preparados para expulsar. Só porque eles caminhavam com Cristo não significa que eles detinham essa autoridade moral. Por isso Jesus diz para ele, olha, determinados espíritos só podem ser expulsos com muito jejum e oração. O que Jesus quis dizer com eles com muito jejum e oração? Exatamente com essa a evolução. Jejum e oração, essa evolução, é o conhecimento, é o sentimento que você passa a desenvolver. Não adianta, e não basta palavras, não basta rituais. A gente já viu um pouquinho em outras lives nossas aqui, né? A gente já viu que essa questão de exorcismo, por exemplo, utilizando apenas e tão somente palavras e rituais, elas não têm eficácia com relação a determinados espíritos. Por quê? Exatamente por conta disso. Se você não tiver aquela autoridade moral, se você não tiver um pouco de preparo. Só contando aqui rapidamente para vocês, e a gente vai ver em algumas obras espíritas, eles falam isso. Já teve caso de um doutrinador chegar e falar para o espírito, olha, isso aqui é prejudicial para você, você não deve fazer isso e tal. E aí de repente o espírito vira para o doutrinador e fala, mas você faz? E se você faz, por que você está falando que eu não posso fazer? Ou seja, o próprio doutrinador não acreditava naquilo que ele estava falando para o outro fazer.
Ou aquele velho ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, neste ponto, Jesus chama justamente a atenção dos apóstolos. Olha, determinados espíritos só podem ser expulsos com muito jejum e oração. E aí a gente traz essa expressão jejum e oração para os nossos dias, essa necessidade de, como diz o codificador, reconhece-se o verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências. Nós, com certeza, não somos perfeitos. Vamos demorar muito para sermos perfeitos, mas se nós nos esforçarmos, a gente já tem, vamos assim dizer, uma carta na manga para poder apresentar àqueles que nós estamos querendo de alguma forma orientar. É assim que as coisas funcionam. Depois, mais adiante, Kardec vai trazer uma passagem que está lá em Mateus capítulo 12. Deixa eu só ver aqui que a Aninha colocou. Sim, por isso, Aninha, eu até gosto de, quando eu falo essas reuniões de desobsessão, eu gosto até muito de dizer reunião de doutrinação. Por quê? Doutrinar é você orientar alguém com relação aos princípios de uma doutrina. Mas se você não conhece os princípios dessa doutrina, ou se você não conhece essa doutrina, como é que você vai orientar alguém com relação aos princípios? Como é que você vai explicar, por exemplo, para um espírito que está obsediando alguém, que ele não pode fazer isso, que aquilo vai ser prejudicial, se você não conhece as leis que regem o universo, se você não conhece a lei do livre-arbítrio, se você não sabe sobre o perdão? Ou seja, são muitas informações que para você passar para alguém, você tem que ter um mínimo de conhecimento, tá? Então, por isso que há uma necessidade de um preparo um pouco maior, ou como diz Jesus aos apóstolos, jejum e oração. Depois tem o trecho que Kardec traz, que está lá em Mateus capítulo 12, versículos 22 a 28, que é exatamente quando apresentaram a Jesus um obsediado que era cego e mudo. E do mesmo jeito, vejam, Jesus não precisou. Nós tivemos aquelas curas que a gente terminou no nosso último encontro, processadas pelo Jesus, principalmente da cegueira, que Jesus deu a visão a muitas pessoas. Ali, gente, eram apenas e tão somente aspectos físicos, fisiológicos. O organismo da pessoa não funcionava. Os órgãos relacionados com a visão estavam com problemas. Jesus foi, através do seu magnetismo, eliminou o problema e eles voltaram a enxergar. Aqui, qual era a causa do problema? Não era questões fisiológicas, a causa do problema era a obsessão, ou essa influência que o espírito exerce, e nessa influência eles sugam as energias de determinados órgãos que vão prejudicar todas essas funções orgânicas da pessoa, tá? É possível? É possível, como nós estamos vendo. E nesse caso, como é que Jesus curou? Jesus simplesmente afastou aquele espírito ou aqueles espíritos que estavam exatamente influenciando aquela pessoa. E mais uma vez, nesta cura específica, nós vamos encontrar os fariseus fazendo críticas a estas pessoas. Fazendo crítica em que sentido? Ele está fazendo isso porque ele é um demônio, então o demônio está servindo ao próprio demônio. E foi justamente nessa, relatada por Mateus, que Jesus falou para eles: mas peraí, como que alguém pode trabalhar contra si mesmo? Como é que eu poderia, sendo um demônio, dividir? Se eu fosse um demônio, eu ia querer atrapalhar e difundir cada vez mais a desordem. Mas como que eu poderia justamente estabelecer uma ordem? Eu estaria trabalhando contra mim mesmo. E com isso, meu reino ele não se fixaria. Muito pelo contrário, ele se dividiria. Só que os fariseus não estavam preocupados com isso. Qual era a preocupação dos fariseus? Gente, uma das coisas que a gente tem falado aqui nas nossas últimas leituras e estudos, uma das coisas que mais tem atrapalhado a humanidade é justamente a inveja. O que os fariseus tinham, provavelmente, eu estou fazendo até um julgamento aqui com base nessas informações, é porque Jesus fazia aquilo que eles não conseguiam. E eles queriam fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Daí, quando nós não conseguimos, nós partimos para a crítica. O meu vizinho está com um carro do ano. No mínimo deve estar roubando de alguém.
porque só trabalho não é capaz. Isso aí não é geralmente assim que acontece? Nós não procuramos sempre encontrar algum defeito no outro quando ele conquista alguma coisa? Pois é, os fariseus criticavam exatamente por quê? Porque eles não tinham, ou eles não conseguiam fazer o que Jesus fez. Por isso que, mais uma vez, Kardec inicia este trecho sobre a possessão falando da diferença de Jesus e dos seus ensinamentos para os próprios doutores da lei e sacerdotes e a forma como eles ensinavam. Lógico, não estamos generalizando que todos os doutores da lei eram daquele jeito. Não estamos querendo dizer que todos os sacerdotes, não. Tinha com certeza aqueles que agiam com sentimento, com emoção. Por isso que Jesus estava falando para aqueles que tinham outros interesses, sobretudo que eram verdadeiros hipócritas. Gente, eu gostaria até de terminar, mas nós ainda temos um trechinho, e principalmente porque nos comentários de Kardec ele vai falar muito sobre o obsidiado Gerazeno, né? E tem alguns detalhes que seria interessante, até tem um texto de Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, fantástico, que nos dá uma visão assim, de bastidores desta cura, deste obsidiado, muito interessante. Nós já terminamos, até ultrapassamos um pouquinho aqui o nosso prazo, e na próxima quarta-feira, portanto, eu vou retomar desse ponto, a gente fecha então as possessões, que aí depois tem as ressurreições, que também tem alguns detalhes interessantíssimos, tá? Agradeço a vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação. Tenham todos uma excelente noite, ótimas reflexões e até o nosso próximo encontro. Amanhã estamos aqui para dar sequência à nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, muita paz, uma excelente noite a todos vocês.